Sabe aquelas relíquias que você recebe de pai para filho? Antes do meu avô falecer, meu avô me deu de presente um globo, tá ali na minha sala, eu guardo com muito carinho. Um globo antigo. Tem valor financeiro nenhum, mas para mim é a memória que eu tenho do meu avô. Sabe essas relíquias que a gente guarda de geração em geração? Bom, existia uma relíquia dessa dentro de uma casa. O filho estava brincando e sabia que aquele vaso era muito, muito importante para o pai dele. Afinal, tinha vindo das suas antigas gerações. Mas ele estava brincando dentro de casa e de repente ele chuta uma bola e a bola cai, bate no vaso e o vaso cai. Já aconteceu isso com você? Sim? Já quebrou algo valioso? O filho fica com medo do pai. Ele corre, pega o vaso e ele vai colocando aquelas peças quebradas no lugar. Devagar, quase que cospe, coloca no lugar e coloca o vaso no lugar para o pai não perceber, porque ele quebrou o vaso, mas ele ficou com medo do que o pai pudesse corrigir. O pai chega em casa e ele olha para aquele vaso e é nítido que o vaso está quebrado. E ele chama o filho: filho, o que aconteceu? E o filho começa: pai, porque a bola bateu. Como que uma bola bate? E o pai foi, de alguma forma, como que aconteceu? Como que aconteceu? Até que o filho fizesse a bendita da confissão: olha, pai, eu estava jogando bola, eu sei que o senhor já falou para mim que não era para chutar bola, mas eu chutei a bola e a bola bateu no vaso e caiu e quebrou. E o pai disse: muito bem. Por que você escondeu o vaso? Por que você remontou o vaso? E o filho disse: eu fiquei com medo do senhor me corrigir. E o pai disse: se eu pegar aquele vaso e ignorar aquilo que você fez com aquele vaso, daqui uns dias, todo esse vaso vai estar quebrado, porque ele não vai sustentar os encaixes que você fez não vai sustentar por muito tempo. Mas se eu corrigir aquele vaso agora e colar com a cola certa, ainda que fique algumas marcas, ele pode durar para sempre. Quando o filho disse: então, pai, vamos colar, ele falou: eu não estava falando do vaso, eu estava falando de você. Se eu não corrigir você agora e ignorar que você me desobedeceu, amanhã você pode estar todo quebrado na sua juventude. Mas se eu te corrigir agora, eu tenho certeza que ainda que você tenha algumas marcas, você vai ser inabalável na sua juventude. Meus irmãos, hoje eu quero falar de uma coisa extremamente importante, relevante e polêmico. Eu quero falar sobre a correção de Deus nas nossas vidas. Parece algo simples ou se apresenta simples, mas falar de correção é ir contra a contramão do que o mundo está pregando hoje em dia. Abre parênteses, o que muitos que carregam o evangelho também pregam nesses últimos dias. Nós estamos vivendo uma geração onde a palavra correção é uma palavra que ela é pejorativa. Quando nós falamos de disciplina, hoje eu até aprendi em alguns cursos que eu fiz, que nós não deveríamos usar a palavra disciplina, porque disciplina leva a uma imagem mental da militarização. Nós deveríamos trocar as palavras, atenuá-las, dizer constância. Mas a verdade é que a palavra disciplina está na Bíblia muitas e muitas vezes. Ponto de que a gente olha para a nossa vida e precisa entender que os piores momentos da nossa vida, os piores fracassos que nós tivemos, não foi o azar que culpamos, mas a falta de disciplina que não tivemos. Infelizmente, hoje, muitas pessoas têm desassociado a palavra disciplina da palavra amor. Mas hoje, eu quero te apresentar um evangelho que talvez você não conhecia. Um evangelho bíblico e real, que vai falar sobre a correção de Deus com você e a correção sua com seus filhos. Pastor, mas eu não tenho filhos. Que bom que quando eles nascerem, você vai cuidar deles de uma forma que talvez você não foi criado. A nossa mensagem não é uma mensagem que precisa ser represada na nossa dor e no nosso momento, mas a mensagem ela pode ser instrutiva para as próximas gerações.
E eu sinto muito em te dizer que hoje nós vivemos uma realidade que os pais não corrigem os filhos, não sabem como fazer, porque não aprenderam como fazer. Nós viemos de uma geração onde a correção ela estava associada com a varada, com a mangueirada, com a chinelada. E nos esquecemos que a correção para Deus revela o amor de Deus por nós. Quero te provar isso. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 3, verso 12. Pois o Senhor disciplina a quem Ele... Oi? Achei que era quem eu lhe odiasse. Deus disciplina a quem Ele ama. Assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem. Hebreus capítulo 12, verso 6 diz, pois o Senhor disciplina a quem Ele... Então está ratificando. O mesmo texto, é o mesmo texto. Está copia e cola. Provérbios 3, 12, Hebreus 12, 6. Porque Deus corrige o filho que Ele ama. A diferença é que aqui ele diz, e castiga todo aquele a quem Ele aceita como filho. Ponto. O amor de Deus atrai a correção de Deus para a minha vida. Ponto. Fecha seus olhos. Pai, nós queremos orar aqui essa noite. Para que essa peça fundamental da Tua doutrina no nosso coração possa girar chaves de entendimento na nossa vida. Para que eu e meu irmão aqui essa noite possamos não apenas conhecer, mas desfrutar aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa família. Nós não estamos aqui apenas para sermos tocados por uma presença que nos leva a uma transformação pessoal. Nós queremos isso, mas nós também queremos que a nossa família seja alcançada por aquilo que nos toca, Jesus. Por isso, traz à luz a Tua palavra revelação para as nossas vidas, para que nós possamos caminhar na luz do Senhor. Tua palavra diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Então, Pai, ilumina os nossos caminhos para com a nossa próxima geração. Talvez nós estamos aqui e não tivemos pais com caminhos iluminados, mas essa maldição acaba hoje nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor acenda um caminho sobre as nossas vidas e que em nós e através de nós o Senhor possa transformar essa linguagem de correção e transformar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje falar sobre correção. Pergunta para quem está do seu lado, você já foi corrigido por Deus? Quem aqui já foi corrigido por Deus? Quem aqui já passou na peneira, no deserto, na moinha, na prensa de Deus? Quem já passou? É bom demais, não é, irmão? Coisa boa. Você sai melhor do que você entrou. Sim ou não? Muito melhor. Não é verdade? É quando Deus diz assim, olha, eu vou te dar uma bênção. Ele fala assim, olha para a bênção e fala, glória a Deus, vou receber uma bênção. Ele te conta o caminho. Deus nunca conta o caminho. E se Ele estivesse dizendo para você, olha, eu vou te passar na prensa. Você fala, Jesus, eu não quero essa bênção não, é difícil demais, não quero não, obrigado. Mas como Deus te promete a bênção, Ele não te mostra o caminho. E o caminho de Deus para que a gente alcançasse a bênção é o caminho do processo da correção. Se você estivesse pronto para receber tudo que Deus planejou para você, você já tinha recebido. Deus não é aquele pai que olha para você e diz assim, olha, eu acho que está na hora de abençoar o Gustavo. Olha, ele falou uma coisa que eu não gostei, então eu vou dar esse negócio para ele. É igual o Mateus. O Mateus chega no supermercado, ele fala, eu quero Yakult, eu quero Yakult, eu quero iogurte, eu quero Kinder Ovo, eu quero refrigerante, eu quero água com... Quer tudo. Aí eu falo assim, não, meu filho, é um por dia. E nem tudo que você quer, você vai ganhar agora. Deus não é assim. Deus, se Ele olhar para você e falar, Ele está pronto, Ele vai te liberar tudo que é para você. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então Ele está dizendo para mim e para você, se você estiver pronto, eu vou te abençoar em tudo que você precisa. Mas por que você ainda não recebeu? Porque existem pontos de correção para que você esteja pronto para isso. Amém até aí? Então a gente precisa descobrir por que Deus nos corrige. Porque muitas vezes nós encaramos a correção de Deus como algo penoso, algo doloroso, algo pesado, algo de sofrimento. E a Bíblia está mostrando que a intenção de Deus em nos corrigir é totalmente diferente. Eu queria que você abrisse comigo novamente em Provérbios 3,12, que diz que Deus ama a quem Ele corrige, a quem Ele ama. Então o primeiro motivo que Deus nos corrige é porque Ele nos ama. Se Ele não nos amasse, Ele nos jogaria para o mar da nossa perdição. Romanos capítulo 1 diz que Deus, ao ver o coração dos homens que não se arrependiam, Ele entregou o homem à sua própria sorte. Presta atenção.
que a pior desgraça que pode acontecer na vida de um homem é Deus não o corrigir. Quando Deus não o corrige e ele é levado pelos seus próprios desejos, a ruína o espera. Então, o primeiro ponto para que a gente descubra por que Deus me corrige, porque Ele te ama. Amém? Você pode dizer um amém mais animado? Amém. Agora eu queria que você abrisse comigo em Provérbios, capítulo 19, verso 18. Discipline o seu filho, corrija seu filho, pois nisso há esperança, não queiras a morte dele. O que Deus está dizendo? Que a disciplina nos livra da morte. A correção de Deus tira de você a possibilidade de morrer. Morrer fisicamente, não apenas fisicamente, mas morrer espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, conjugalmente. A correção de Deus nos nossos espectros humanos nos livra da nossa própria morte. Por isso Deus te corrige, porque Ele não quer que você morra. Terceiro, Provérbios 22, 15. Abre aí. Se você quiser anotar, senão você vai para o YouTube, né? Você que está no YouTube agora assistindo, você está comendo mamãozinho com mel, porque já vai estar tudo mastigado para você. Glória a Deus. Provérbios 22, 15 diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina tira toda a insensatez. Por que Deus te corrige? Para que você tenha sabedoria, para que você não seja um tolo, para que você não seja, com respeito à palavra, um idiota, que faz o que quer e acha que não tem consequência. Por isso Deus te corrige. Por que mais Deus te corrige? Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. A vara da correção dá sabedoria, eu já tinha dito isso, mas a criança entregue a si mesma envergonha o pai e a mãe. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, para que Deus nos corrige? Deus nos corrige para que a gente não seja envergonhado pelo diabo. Porque se eu e você não somos corrigidos, nós daremos palco na nossa vida para o diabo atuar. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Então, muitas vezes, achando que está certo, você vai dar palco na sua vida para o diabo. E Deus precisa corrigi-lo, para que você não se desvie do curso que Deus sonhou para você. Agora a questão é, como Deus nos corrige? Porque talvez aqui você leu que a vara da sabedoria, lá em casa tem uma vara ungida também, o nome dela também é ungida e chama sabedoria. Só que você vai olhar para a internet e vai dizer assim: pastor, na internet os psicólogos estão dizendo que você não pode bater na criança, que é uma agressão. Espera aí. A palavra vara aqui na Bíblia não é apenas a vara que a gente está acostumado. Mas a palavra vara aqui na Bíblia tem alguns significados. Chama a palavra que é shevet. E a palavra shevet tem algumas traduções que não apenas uma vara de bater. A primeira e mais importante mensagem da palavra shevet, que é a vara da correção, é transmissão de valores. Como Deus nos corrige, meu irmão? Deus nos corrige nos ensinando quais são os valores dele. A Bíblia diz: buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas. Isso. A Bíblia está dizendo para mim e para você o seguinte: que existe uma transmissão de valores e que a prioridade dos meus valores precisa ser Deus. Então Deus está dizendo para mim que eu preciso aprender com Ele, aprender dEle, para que haja educação. Porque a educação não vem com a varada na bunda de uma criança. Educação vem com transmissão de conhecimento. Desculpa, você não pode corrigir o que você não ensinou. Então a primeira mensagem de shevet, de vara de correção, é transmissão de valores. A palavra diz em Deuteronômio, capítulo 6, verso 7, se você quiser abrir ou anotar, está assim: ensine-as
com persistência os seus filhos. Ensine com persistência os seus filhos. Converse com eles quando estiver sentado na mesa. Converse com ele quando estiver andando pelo caminho. Converse com ele quando se deitar. Converse com ele quando se levantar. O que a palavra está dizendo sobre transmissão de conhecimento? Ele está dizendo, pegue o seu menino, pegue o seu filho e ensine a palavra para ele todos os dias. Ensine princípios e valores. Por que, pastor, eu preciso orar todo dia, ler Bíblia todo dia? Porque essa é a forma didática de Deus te ensinar a palavra dele. Porque talvez você está esperando vir aqui no domingo para um pastor te falar, e a Bíblia está dizendo para mim e para você que existe alimento didático de Deus para a sua vida todos os dias. Se você está esperando vir para uma festa para se comer, sabe o que vai acontecer? Você vai comer pouco, se empanturrar e passar mal. Mas se você se alimenta diariamente, você pode chegar num banquete e comer à vontade. Porque você não vai passar vergonha, porque tem comida na sua casa. O que Deus está esperando de mim e de você, antes da vara da correção, antes que Ele use a vara da correção em mim e em você, Ele está ensinando para mim e para você que Ele quer te ensinar, corrigindo você, ensinando você. Eu sei que em muitos lugares a gente não gasta mais tempo ensinando. A gente deixou para o YouTube fazer isso. Mas os nossos filhos, a nós mesmos, precisamos descobrir o poder da transmissão de conhecimento. Sem ele, não há educação. Segundo ponto, como Deus nos corrige? Protegendo a gente de certos acessos. Preste atenção. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Abre para mim. Se você não abriu, pode anotar também. Apocalipse 3, 7 diz: ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém pode fechar. Cadê o amém? Fala para o irmão aí, Deus vai abrir uma porta e ninguém vai fechar na sua vida. Você acredita nisso? Fala um amém, um glória a Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia continua. Mas ele também é o Deus que fecha portas e ninguém pode abrir. Glória a Deus. Agora, eu estou acostumado com um Deus que abre portas. Eu estou orando para um Deus que abre portas, mas ele está dizendo que ele também é um Deus que fecha portas. Por que Deus fecharia portas na minha vida? Para me proteger de certos acessos que Ele não quer que eu esteja. Deus fecha portas na minha vida para que eu não me assente em rodas que Ele não quer que eu me assente. Deus fecha portas na minha vida para que eu não abrace certas oportunidades que estariam disponíveis para mim. Então a correção de Deus não é apenas uma correção violenta, mas é uma correção muitas vezes silenciosa, quando Ele diz: você não, para você eu fecho essa porta. Como Deus corrige um filho dele? Fechando portas. Só que quando as portas são fechadas, como você reage? Você reage louvando e agradecendo a Deus, ou você reage pirraçando e dizendo: eu vou com tudo que eu puder, essa porta vai abrir? Talvez é Deus apenas te corrigindo. Amém? Como Deus nos corrige? Nos orientando e nos pastoreando. Salmo 23, o Denis leu. Salmo 23, verso 4. A tua vara e o teu cajado fazem o quê? O que Davi está dizendo é que existe uma vara, e essa vara é a vara mesmo, porque o pastor andava com uma vara numa mão e um cajado na outra. Quando a ovelha começava a desviar do rebanho, ele vinha com aquela vara e batia no bumbum dela para que ela voltasse para o rebanho. Não era violento. Preste atenção no que eu vou te dizer. Uma ovelha que fosse agredida, ela ficava sem reproduzir por 6 meses. Olha para mim. Alguém que foi violentado não consegue produzir frutos por um período, até ser curado. A intenção do pastor nunca foi machucar a ovelha, foi colocar ela de volta no caminho. E é isso que Davi está dizendo: a tua vara e o teu cajado. O cajado é aquela vara que tem um gancho.
que ele puxa a ovelha pelo pescoço e tira a ovelha do buraco. A tua vara e o teu cajado me consolam. É por isso que uma mesa pode estar perante mim, na presença dos meus inimigos. Porque existe uma vara e um cajado me consolando. Quem não permite ser confrontado por Deus, quem não permite ser confrontado por irmãos, quem não permite dar acesso ao seu coração para pessoas, não vai experimentar a correção de Deus. Não vai experimentar uma das facetas mais amorosas de Deus, que é a correção. Ele está dizendo que ele ama quando ele corrige. Gênesis 2,16 diz assim: e Deus ordenou ao homem, quem ordenou? Coma livremente das árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que você comer, você vai... Como Deus corrige a gente também, irmão? Estabelecendo limites. Deus disse para Adão, foi simples: Adão, se você comer dessa árvore, você vai morrer. Não tem conversa. Se é um limite, se você passar, tem consequência. Não passe desse limite. A Bíblia diz que Deus é longânimo em irar-se. Deus é longânimo em irar-se. Deus não irá a todo momento. Deus não é violento. Deus não está aqui para vingar porque você desobedeceu. Mas Deus é claro, tem uma linha. E se você cruzar essa linha, do lado de lá existe morte. Não passe da linha. Eu sei que isso pode te confrontar, porque a gente serve um Deus de amor. Mas isso também é amor para Deus. Porque quando Adão desobedeceu, o que aconteceu? Morte. Como Deus nos corrige? Estabelecendo limites. Não passa dessa linha. Se passar dessa linha, tem consequência. Eu estou falando isso, mas essa é a forma metódica de um pai corrigir o filho. A gente está pegando o nosso pai celestial e dizendo, é assim que ele trabalha. Então você que é pai deveria aprender como Deus trabalha e trabalhar da mesma forma. Quando a gente ora, seja assim na terra como é no céu, a correção que vem do céu é desse jeito. Deus instrui, Deus orienta, Deus apacenta, Deus estabelece limites e, por fim, Deus nos disciplina. Dá um sorriso para o irmão que está do seu lado, diz para ele assim: Deus também te disciplina. Te disciplina. A Bíblia diz em Salmos capítulo 39, verso 7. Abre lá para mim, esse eu queria que você abrisse. Coisa boa é ler esses textos. Você vai sair daqui ou amando Jesus, ou temendo Jesus, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Glória a Deus por isso. Salmo 39, verso 7 diz: mas agora, Senhor, o que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões e não faça de mim motivo de zombaria dos tolos. Eu estou calado, não posso abrir a boca, pois Tu mesmo fizeste isso. Afasta-te de mim o Teu açoite, fui vencido pelo golpe da Tua mão. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Como traça, destróis o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Amém? Amém? Estão felizes? O que Deus está dizendo é: não fez, pecou, foi obstinado, então eu vou tirar algo que te custa. Mas Deus é meu de amor, Deus me ama, Deus me quer meu bem. Sim, Ele quer tanto seu bem. Jó diz isso. Acabei de ler o livro de Jó. Coisa linda o livro de Jó. Fala assim: o mal que eu mais temia foi aquele que me sobreveio. Não pense você, que se você estiver obstinado nas suas posições, que Deus não vai te disciplinar. É mentira se te contar o contrário. Vai tirar coisas de você, vai doer, e o processo vai ser maçante para você voltar para os caminhos do Senhor. Se você o ama. Porque a Bíblia diz que correção e condenação são duas coisas distintas. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama, mas quem não confia e não ama ele já está condenado. Correção não é condenação. Condenação é para quem não é filho de Deus, para quem não ama a Deus, para quem não serve a Deus, mas correção é para aqueles que o amam. E até aqueles que amam podem cair na disciplina de Deus. Goste você ou não, seja você um crente maduro ou um crente novo, você precisa descobrir que eu e você
se não obedecermos a Deus, não obedecermos os mandamentos de Deus, não obedecemos à vontade de Deus, seremos repreendidos, seremos instruídos, seremos pastoreados, seremos disciplinados. E talvez você está aqui hoje, achando que é o diabo, quando é você sendo disciplinado pelo seu pai. Talvez Deus te chamou no cantinho aqui hoje para dizer para você: ei, filhão, eu preciso mostrar para você que você está fazendo tudo errado e precisa andar nos meus caminhos, porque o que você está fazendo não vai dar certo. Eu e você precisamos descobrir como que nós podemos criar na nossa vida, nos nossos filhos, na nossa casa, um ambiente para que a correção não seja uma discussão pejorativa sobre como Deus quer fazer o mal para a gente. Porque todas as vezes que nós falamos de correção, nós criamos um ambiente pesado para tratar determinadas coisas. Se alguém te chama para dar um feedback na empresa, a gente já vem esperando o pior. Eu já estou acostumado. Quando eu ligo para um membro da igreja e diz: fulano, queria conversar com você. 99,9% das pessoas chegam para mim, a primeira pergunta que dizem é: o que eu fiz de errado, pastor? Pessoas machucadas com a correção, não entenderam que a correção de Deus é uma correção amorosa. Que Deus espera de mim e de você, depois de uma correção, é que a gente ame mais a Ele. Que Deus não tem um interesse em te machucar, Deus não tem o interesse de ser violento, Deus não tem o interesse de te prejudicar, Deus tem o interesse de te fazer melhor. E quando a gente olha para Deus nesse ponto de vista, nós paramos de ter medo de Deus e começamos a amar a Deus e temer de fazer coisas erradas. Porque se Ele é capaz de me corrigir, Ele não vai me poupar. Se eu me estiver obstinado. Então a primeira forma de corrigir um filho, se você é pai, escute o que eu estou te dizendo. Biblicamente te dizendo, a primeira forma de corrigir um filho é entendendo que correção não é punição. Tem muitos pais que quando o filho faz uma travessura, a primeira coisa que ele faz: cadê a baqueta do Arthur? Vem cá, menino! Agora eu vou te pegar, menino! Deixa eu acabar com você, menino! Porque ele entendeu, o filho vai entender que correção é ser punido. Que dia que um filho vai querer ser corrigido? Quando Deus disser: eu vou te corrigir, o cara vai falar: eu vou falar embora da igreja. Quero nem ficar perto desse Deus que me corrige, porque meu pai minha vida toda me corrigiu, foi me batendo. Primeira coisa que você precisa entender aqui hoje, que correção não é punição. Quando Deus te corrige, Ele não quer te bater. Se você quer corrigir seus filhos, não pense você que a vara que você está usando para bater nele é a forma de corrigi-lo. Talvez você está fazendo isso para puni-lo. E a Bíblia diz: pais, não ireis os vossos filhos. Amém? Se você usa a vara para corrigir, amém, isso é um problema seu. Mas se você usa a vara para punir, você não está corrigindo. Você está ensinando o seu filho a ficar, com perdão da palavra, depois vocês cortam no YouTube, ensinar seu filho a ficar safado. Porque ele sabe que depois de 3, 4 varadas, ele vai voltar a fazer a mesma coisa, porque o negócio está pago. Posso fazer o que eu quiser, porque está pago. Muitos que estão sentados aqui, inclusive eu, muitas vezes fazíamos as nossas rebeldias, já contando com o couro que a gente ia tomar, e sabia: meu pai vai me bater 3, 4, 10 varadas, com a correada, uma mangueirada, sei lá o que for, e depois está tudo certo. Era assim ou não era? Era assim ou não era? A primeira coisa que nós precisamos descobrir é que punição não é correção. E para a gente corrigir e não punir, a gente precisa amar. A segunda coisa que nós precisamos corrigir é que correção não tem nada a ver com violência. O que o mundo está pregando é: você não pode bater no seu filho, porque eles estão entendendo que corrigir é ser violento. Porque quando nós estamos irados por causa de uma travessura, nós usamos a nossa raiva para corrigir os nossos filhos. Quando a Bíblia vai mostrar para mim e para você que nós deveríamos estar calmos. Ninguém ensina nada para ninguém irado. Sabe por que você não dá conta de se acalmar? Porque se você se acalmar, você não vai bater na sua criança. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque correção não tem a ver com violência. O que nós estamos vendo no mundo são crianças que estão sendo violentadas pelos pais.
Porque os pais estão usando de violência para corrigir. Sabe por quê? Porque a vara deixou de ser um recurso do aprendizado para se tornar a única ferramenta de correção na vida de um filho. Sabe o que é pior? Está usando a Bíblia como parâmetro. Dizendo, olha, a Bíblia manda bater. A Bíblia manda bater. E se Deus fizesse com você aquilo que você está fazendo com seu filho? Na primeiro deslize, no primeiro erro, Deus viesse com a marreta e pá! Você estaria servindo Ele agora? Seu coração seria dele? Nós estamos estressados por causa do nosso trabalho, frustrados pelos nossos fracassos e descontamos isso violentamente nas nossas crianças. Quando a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. Ensinar vem antes de corrigir. Você pode dizer isso para o seu irmão? Ensinar vem antes de corrigir. Deus nunca vai te cobrar aquilo que Ele não te ensinou. Deus nunca vai te disciplinar sem antes te orientar. Nunca. Sem antes mandar alguém para dizer, ei, está fazendo errado. Deus não faz isso. Deus, antes de corrigir qualquer homem, Ele vai mandar pessoas para nos exortar. Terceiro, como criar esse ambiente buscando sabedoria. Ensinar, fala comigo, ensinar. Vamos mais forte, ensinar, orientar, limites, disciplina. Esse é os passos de Deus. Quando você vai corrigir sua criança, você passou por isso? Você fez isso? Você pelo menos tentou fazer isso? Ou você já foi logo para a disciplina? Deixa eu te falar uma coisa. A primeira palavra que eu preguei sobre a família foi conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tem muitos filhos que estão perdidos dentro de casa. Tem muitos pais que já não acessam mais o coração dos seus filhos. Eles podem tentar, eles podem suar, eles podem chorar, eles podem jejuar, mas não entra mais no coração dos filhos, porque um dia a correção se tornou disciplina. Pura e simplesmente, sem ao menos ter tentado ensinar, conversar, encucar a palavra no coração deles. Sabe por que as pessoas não fazem isso? Porque dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Ensinar dá muito trabalho. E nem todo mundo está disposto a pagar esse preço. Então é mais fácil eu abrir mão da correção e deixar que o mundo corrija. A Bíblia diz que aquele que esconde a vara do seu filho, esconde a correção, esconde a disciplina, esconde a instrução, vai te envergonhar. Se você não corrige o seu filho, se você não orienta seu filho, se você não disciplina seu filho, ele vai te passar vergonha amanhã. Não são poucos filhos que estão roubando os seus pais. Nós conhecemos filhos que esperaram, a Joyce trabalha com aposentadoria, não são um filho, não é 2 filhos, não é 3 filhos de 30, 40, 50 anos, que vão, quando o pai se aposenta, vai na lojinha para poder pegar empréstimo no nome do pai e não pagar. Porque os pais não ensinaram seus filhos a serem independentes financeiramente. Não ensinou o seu filho a ser homem e pagar suas dívidas. Não ensinou o seu filho a comandar a integridade diante do mundo. Não ensinou o seu filho a como, quando comprar, pagar. E essa é uma lição que se aprende vendo o seu pai fazer. Essa é uma lição que se aprende de mãos dadas com o seu filho. Não espere que o seu filho esteja sentado nos primeiros bancos, se não existe um momento devocional na sua casa. Se você não consegue parar durante o seu dia, 24 horas, e pegar uma história, ou pegar um versículo bíblico e dizer, filho, senta aqui, vamos conversar. A palavra de Deus diz isso. Você sabia disso? Não espere que os nossos filhos estejam ocupando as primeiras cadeiras, se nenhum dia da semana nós nos paramos para ensinar para eles como cultuar a Deus. Nós vivemos isso aqui na igreja.
Filhos pequenos, quando você era pequeno, você ia para a igreja com o seu pai e com a sua mãe. Tem muitos aqui. Quantos aqui nasceram em um lar evangélico? Levanta a mão para mim. Deixa eu te ver. Você aprendeu, quando não tinha salinha de criança, a como se portar num culto. Aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu. Não tinha salinha. Mas hoje os nossos filhos têm dificuldade na liturgia de um culto. Eles não sabem como se portar num culto ao Senhor. Por quê? Porque nós nunca ensinamos fazendo um culto dentro da nossa casa. A gente nunca parou na nossa agenda para dizer, filho, olha, o papai é desafinado, mas o papai vai cantar aqui aquela música que o tio Bidio toca na igreja. Você gosta de bateria? Vou te ensinar como é que o tio Arthur toca aquela música e canta, eu vou te cantar, vamos cantar aquela música. Olha, agora o papai vai pregar para você. Olha, eu não sei pregar para todo mundo não, mas para o meu filho, eu acho que eu sei. Vou pegar minha Bíblia aqui e falar, Deus é amor. Repete com o papai, Deus, amor, isso. Vamos orar? Papai quer que você ore aqui por você. Papai do céu, abençoa o Teteu, guarda a vida dele, o papai, a mamãe, nananana, amém. Culto doméstico. Se antes de comer, sequer fazemos uma oração, como que você quer criar os seus filhos no caminho do Senhor, se você não ensina o caminho do Senhor? Porque ensino é transmissão de valores. Correção é transmissão de valores. E isso para Deus é importante. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6, verso 7, ensina com persistência seus filhos. Converse com ele quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, quando ele se deitar e quando ele se levantar. Não pare de ensinar seus filhos. Talvez você está aqui e você não passou por isso. Não te ensinaram dessa forma. Não foi assim que você foi criado. Você está na igreja e não foi porque os seus pais te ensinaram. Glória a Deus, porque a graça e a misericórdia do Senhor Jesus te alcançou. Amém? Mas isso não quer dizer que essa mesma graça, dessa mesma forma, ou pelas mesmas dores, os seus filhos vão já chegar. Para os seus filhos, o caminho pode ser mais fácil. Você pode criar uma plataforma para que eles não sofram o que você sofreu. Mas nós não queremos seu trabalho. Nós queremos que eles aprendam por osmose. Se eu sei, se eu obrigado a saber. Se Deus, que tem a capacidade de te ensinar, só soprando no seu entendimento, Ele não faz isso, como que você espera que os nossos filhos aprendam isso? Pastor, eu achei que eu ia vir aqui hoje para falar de Jesus. E nós vamos falar de Jesus, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava no seu ministério, os irmãos dele não acreditaram. Mas depois da sua ressurreição, toda a família de Jesus serviu o evangelho de Jesus. Ele conseguiu alcançar toda a sua casa. Se Jesus fez isso, e Ele disse que faremos obras maiores do que nós precisamos descobrir que a família que dele nos plantou faz parte do plano eterno que Ele tem para nós. Se o evangelho que pregamos não alcança a nossa família, tem alguma coisa errada. E pior, se o evangelho que pregamos não alcança os nossos filhos, nós não estamos servindo um evangelho de verdade. Não são poucos filhos de pastores, não foram poucos filhos de pastores que eu atendi aqui dentro, com a sua vida destruída, entregues à pornografia, homossexualidade, entregues aos desejos da sua carne por revolta dos pais. Não são poucas pessoas que por revolta aos seus pais metem os pés pelas mãos e destroem as suas vidas. Porque quando criança, não foram corrigidas, foram violentadas. Eu não estou te dizendo que você e eu não podemos usar a vara da disciplina na nossa casa. O que eu estou dizendo para você é que se a sua correção não aponta para um alvo, você está punindo e não está corrigindo. Se quando você vai sentar para corrigir o seu filho, você não mostra para ele aonde ele precisa acertar, ou como ele vai fazer para acertar,
sua correção está errada. Você está mais punindo do que corrigindo. Você está descontando na sua raiva. E sabe o que vai gerar isso? Distanciamento. A semente que plantamos pela violência é a solidão. Se você não aponta caminhos, você está fazendo errado, meu irmão, minha irmã. Se a sua correção é apenas para mostrar para ela que ela não pode fazer aquilo e você não ensinou o que deve ser feito, você fez tudo errado. Quando você cresce, feche os seus olhos só por um instante. E eu quero que você traga a memória na sua infância, 3, 4, 5 anos de idade. O que você lembra disso? Dentro da sua casa. Quais são as coisas que vêm dentro de você? Agora olha para mim. Vou te falar 2 coisas que você vai se lembrar. Prioritariamente, o ambiente da sua casa. Minha casa, pastor, era uma guerra. Meu pai brigando com a minha mãe brigando comigo, eu brigando com meus irmãos. O ambiente era uma guerra. E segundo, você vai se lembrar dos sentimentos que você carregava. Você não vai se lembrar das palavras, mas você vai se lembrar dos sentimentos. E eu vou te falar uma coisa. Quando você ficar velho, quando seus filhos ficarem velhos, eles só vão se lembrar de 2 coisas que tinham na infância dele. Primeiro, o ambiente no qual eles foram criados. E segundo, os sentimentos que foram cultivados no coração deles. Porque é assim com você, vai ser assim com seus filhos. Se você não tratar de cuidar do ambiente da sua casa, para que o ambiente da sua casa de correção seja uma correção saudável, e não desenvolver sentimentos que vão ser sentimentos que vão alavancar seu filho, você está fazendo tudo errado. Você pode ser crente, você pode orar, você pode ler Bíblia, você pode vir na igreja e você vai perder seus filhos. Porque você está achando que os seus filhos vão ser criados como você foi criado. Eles não devem ser criados como você foi criado. Eles devem ser criados como a palavra diz que eles devem ser criados. E a palavra é categórica: instrução, orientação, correção e então disciplina. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque de alguma forma eu e você não negligenciamos pontos de correção na nossa própria vida. Ninguém que está dentro de uma igreja não passou pelo processo de ver que alguma coisa na sua vida não estava certa. Então nós demos ouvidos para a correção. A gente costuma dizer, para algumas pessoas que não conhecem Jesus, ou você vem pelo amor, ou vem pela... Isso é uma meia verdade. Porque a Bíblia diz que nós podemos vir pela instrução de conhecimento, ou pela disciplina do Senhor. Ou Deus vai te corrigir te ensinando, ou Deus vai te corrigir te disciplinando. E a decisão disso é sua, não é minha, não é de Deus. É como um pai que diz para o filho: filho, eu estou te mostrando e te ensinando, o caminho é aqui, e eu estou levantando meus profetas para dizer para você: é aqui, e você é obstinado. Então Deus diz: eu não tenho outra solução, a não ser fechar portas e meter ele num processo, para que ele curve o coração dele às minhas palavras. E isso não é o poder soberano de um pai que pode fazer com a gente o que quiser. É o grito e o último recurso de um pai que te ama, que está dizendo para você: você não me ouviu todas as vezes que eu quis falar com você, por isso agora eu não tenho outra opção a não ser usar a vara da disciplina, da correção, da sabedoria com você. Sabe o que me entristece? É que tem muita gente passando nesse processo sem necessidade, por puro orgulho, por não ouvir as pessoas que estão falando através da boca de Deus com a sua vida. Tem muita gente com portas fechadas, tem muita gente literalmente apanhando de Deus, porque não conseguiu ouvir as instruções de Deus quando Deus falava. Tem muitas famílias colhendo frutos que eles olham e dizem assim: meu Deus, por que isso está acontecendo na minha família? Eu criei meus filhos na igreja. E Deus está essa noite dizendo para você: porque você não criou como eu gostaria que você criasse.
Você perdeu o coração dos seus filhos. Por isso a mensagem de Deus em Malaquias e em Lucas é: eu vou mandar Elias, e ele vai corrigir o coração dos pais, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Não porque nós somos santinhos, ou porque nós queremos viver uma vida transcendente do Evangelho. Não. O nosso Evangelho é um Evangelho real, prático. O que Jesus nos ensina a Bíblia nos ensina até fazer bolo. Se você não sabe, a Bíblia dá a receita de bolo para quem quiser aprender a fazer bolo. A Bíblia nos ensina a como corrigir os nossos filhos, a como escolher as nossas esposas, a como escolher um esposo. A Bíblia nos ensina a esperar, a Bíblia nos ensina a avançar, a Bíblia nos ensina a empreender, a Bíblia nos ensina como estar casado, como nos manter casado, como criar filhos, como relacionar com os netos. A Bíblia ensina tudo isso. Só que nós não estamos dispostos a ouvir isso. Nós queremos que as coisas aconteçam da forma como nós queremos que aconteça ao nosso bel prazer. E Deus, eu sinto muito em dizer, Deus não é assim. Deus vai querer que você, antes de te abençoar, que você corrija a sua rota na sua família, corrija a sua rota no trabalho, corrija a sua rota com Ele, na sua intimidade com Ele, corrija a rota, para que você não se perca no meio do caminho. O que eu vim falar para você aqui hoje, e eu estou acabando, é que você não deve rejeitar as correções de Deus quando elas estão começando. Talvez você está aqui e você é um pai violento com seu filho. Talvez você está aqui e você é uma mãe impaciente com teu filho. Você não está sabendo a semente de desgraça que você está plantando na vida da sua família. Talvez você está aqui e você é o fruto de uma casa que foi violenta com você. E você diz, esse pastor está falando de coisas, mas a realidade é outra. Não. A realidade do mundo pode ser essa, mas a realidade de Cristo para mim e para você pode ser essa. Se você quiser, você pode fazer o que a palavra está dizendo. E se não der errado, a responsabilidade não é sua, é de Deus. Sabe por quê? Porque se Ele está mandando você fazer, Ele está garantindo o resultado. Tem coisas que Deus é direto. Ele diz, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se você fizer isso, literalmente, vai dar tudo certo. Mulher, se submete ao seu marido. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Não importa o que aconteça, Deus vai te honrar. Ele garante o resultado. Filhos, honrem seus pais. Se você fizer isso, mesmo que todo mundo diga o contrário, se você fizer isso, vai dar certo a sua vida, porque Ele que está garantindo. Pais, não ire os vossos filhos. Se você fizer isso, se você não fizer isso, eu também vou garantir o resultado de ter o coração dos seus filhos perto de você. Uma das maiores bênçãos que Davi declara em Salmos é que um dia, eu disse semana passada, ele estaria sentado na mesa e os seus filhos ao redor dela. A maior bênção que um homem pode ter na sua vida não é ter muito dinheiro. Não é conquistar o mundo. A maior bênção que um homem pode ter na sua vida é chegar no final dela e ver as suas gerações se alegrando ao redor da sua mesa. Ouvindo o que você tem a dizer. Vovô, como que foi servir a Deus na sua geração? Essa é a bênção de Deus para mim e para você. E isso só pode acontecer se nós soubermos amar os nossos filhos, mas se também soubermos corrigir os nossos filhos. Eu quero te dizer que o responsável pela educação dos nossos filhos somos nós. E está na hora da gente parar de atribuir a educação dos nossos filhos para as escolas. Fala para o irmão que está do seu lado, a escola é apenas complemento. Educação se aprende em casa. Amém, glória a Deus e aleluia, não é verdade? Glória a Deus e aleluia. YouTube é entretenimento, que nem deve ser dado para criança. Pastor, mas não tem jeito, tá bom, não tem jeito. Mas o certo é, tela para criança até 11 anos, não pode. Afeta a construção cerebral dela. Pastor, não tem jeito, tá bom, sua vida você cria seu filho do jeito que você quiser. Mas YouTube é entretenimento, não é educação. Mas eu boto os negócios educativos para ele. Meu filho, você está sendo enganado pelo diabo. Porque responsável pela educação do seu filho é você. É o marido, é a esposa. E se vocês não tiverem tempos juntos para educar seu filho, ele vai aprender que família é cada um por si.
Eu quero te dizer que família não é cada um por si. Família é cada um pelo outro. E essa não é uma mensagem que se ensina com discurso. Essa é uma mensagem que se ensina vivendo. Amém, meus irmãos? Eu quero que você fique de pé.